Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da terceira sessão extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da UFM, internautas. Primeiramente, trataremos do requerimento feito pelo vereador Jorge Luiz Nogueira. Secretária, por favor, realize a leitura. Requerimento. Eu, Jorge Luiz Nogueira, vereador em exercício na Casa Legislativa Municipal de Soledade de Minas, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o recebimento do presente recurso e que seja apresentado ao plenário conforme direito expresso no regimento interno para a apreciação dos nobres edis, com fundamento regimental no artigo 166 e 186, o que segue. Primeiramente, devo ressaltar que o presente requerimento se encontra tempestivo e tem amparo legal para sua impetração. A legitimidade para interpor o presente recurso é de qualquer vereador dessa Casa Legislativa. Quanto ao prazo, esse se encontra tempestivo, tendo em vista a leitura dos projetos terem ocorrido na última reunião ordinária do dia 17 de março de 2025, segunda-feira. Assim, os 5 dias de prazo finda-se hoje, dia 24 de março de 2025. Artigo 166. Recurso é toda petição de vereador ao plenário contra ato do presidente, nos casos expressamente previstos neste regimento. Artigo 186. Os recursos contra os atos do presidente da Câmara serão interpostos dentro do prazo de 5 dias, contados da data de ciência da decisão, por simples petição, e distribuídos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que emitirá parecer conclusivo. O presente recurso se faz de extrema necessidade, tendo em vista que, hoje, 24 de março, ocorrerá a sessão extraordinária para fins de votação em projeto de resolução de estruturação de cargos legislativos. Ocorre que ficou clara a inconstitucionalidade da forma que foi elaborada a presente resolução. Isso porque todas as regularizações criadas anteriormente a essa, face à estruturação da Casa Legislativa, ao que se refere em criação de cargos, salários, forma realizada por meio de leis complementares. Fato de conhecimento do corpo jurídico e dessa presidência. Resolução jamais pode revogar lei complementar. Portanto, se encontra inconstitucional o presente projeto. Ademais, verificou-se que o parecer da comissão especial nomeada por essa presidência emitiu parecer falando sobre o veto da lei anterior, que tratava da mesma matéria, por meio de lei complementar, alegando inconstitucionalidade, embasando-se sobre uma ADI que tinha como objeto matéria totalmente diversa da discutida, uma vez que naquela se tratava da lei criada pelo Executivo, o que não condiz com o caso em tela. Ainda deve levar à análise de que a presente sessão extraordinária se faz sobre matéria que não é urgente, e sim uma matéria complexa. Fato não menos importante e que se deve ser levado ao conhecimento de todos os vereadores é que existem questões de suma importância apontadas no ofício 132 de 2025 de um cidadão, protocolo 02/2025, que ainda não foram esclarecidas sobre a hierarquia normativa, e os artigos da lei orgânica que determina que lei complementar é a forma legal para criar-se cargos. Devendo ainda o encaminhamento à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apreciar juntamente a questão desse ofício 132/2025,
e nos apresente esclarecimentos antes de se colocar em pauta para melhor discussão da matéria da Lei Complementar 03/2025 e Resolução 02/2025. Dessa forma, diante da complexidade do assunto e da expressa ilegalidade de forma, com fundamento legal nos artigos 166, 186, 198 e 175, todos do regimento interno, impetro no momento o presente requerimento, solicitando que essa presidência, diante de fatos tão graves, retire o presente projeto de resolução e o projeto de lei complementar de pauta e recolha para maior estudo, visando assim a maior transparência e legalidade da Casa Legislativa, procedendo de forma a não ferir os trâmites exigidos por essa Casa e pela Lei Orgânica Municipal. Assim, o presente requerimento deve ser apresentado ao plenário, apreciado por esses, conforme determina o regimento interno, diante de ato do presidente legislativo, incompatível aos trâmites legais das normas vigentes. Sem mais, para o momento, aguardo e espero deferimento. Soledade de Minas, 24 de março de 2025. Jorge Luiz Nogueira. Em discussão, o requerimento. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da Nova FM, internauta que nos acompanha. Senhor presidente, esse requerimento aí, esse pedido a Vossa Excelência, para que a gente possa estudar melhor essa matéria. O que eu te disse à tarde, inclusive até o ex-assessor dessa casa, o senhor ouviu o que ele falou, que está certo, mas mesmo assim resta dúvida, que eu também estou certo, né, na colocação. Então, se o senhor puder acatar essa retirada, para a gente estudar melhor isso aí, fica a critério de Vossa Excelência, né? Eu pediria, porque está meio complexo, eu já falei, para mim está meio confuso. Um fala pode, o outro fala que não pode, o próprio ex-assessor diz que não está certo, mas dá para passar, então está meio complexo. Então, fica o pedido da Vossa Excelência aí, né, se for de sua vontade, quem dirige a mesa da Vossa Excelência, mas peço que poderia tirar para a gente estudar melhor isso aí. Tem tempo, bastante tempo para isso ainda. Independente, igual eu disse para o senhor, se for preciso até ir ao promotor com Vossa Excelência, pedir prazo mais para a gente analisar, fazer o negócio dentro do correto, porque a gente cobra o correto lá em cima, então acho que a gente tem que trabalhar correto aqui também, penso eu. Né? Então, eu agradeço a Vossa Excelência, tenho dito. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Boa noite, nobres colegas, aqueles que nos assistem pela grande rede, ouvintes da Nova FM. A respeito desse requerimento, eu queria pontuar uma coisa que se faz urgente nessa casa. Nós somos 9 vereadores eleitos pelo povo, não somos 10, nem 11, nem 12, e nosso jurídico, nas nossas reuniões de comissão, nos orientou muito bem a respeito do que é lei complementar, o que é resolução e o que cabe a cada uma delas. Por esse motivo, para atender ao TAC, que foi já imposto a pedido do ex-presidente dessa casa, eu acredito que esse requerimento não é viável, já que, se a questão se faz para que seja organizada os cargos dessa casa, esse é o momento. E aí, coloco aí, então, minha oposição a esse requerimento, visto que não acho necessário postergar uma decisão que já está sendo encaminhada e que nós já discutimos em comissão. Então, a gente ser questionado pela população sobre os nossos atos aqui, a gente fica satisfeito. Mas colocar como uma forma de que estamos fazendo ilegalmente ou de forma irregular, eu não concordo. Por isso, minha posição é contra esse requerimento nessa noite. Tenho dito, senhor presidente. Continua a discussão, o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas e todos que nos assistem nessa noite. Senhor presidente, é muito importante que
que esse requerimento seja aprovado nessa noite. O vereador, ele quer votar correto, o vereador, o que fez o requerimento, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Mas ele tem uma dúvida. Agora, será que não pode ele tirar essa dúvida, esse projeto ser protelado para outro dia, e entrar em votação? E é regimental isso. Só isso, senhor presidente, tenho dito. Continua a discussão ou requerimento? Vou passar a presidência para o meu vice aqui para me fazer comentário do requerimento. Continua em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulino Maciel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, ouvintes da UFM. E boa noite, seguidores da grande rede. Não poderia me calar a respeito desse requerimento. Por que eu não poderia me calar? Porque vamos esquecer o projeto que foi vetado pelo prefeito. Esse é um novo projeto de regulamentação dos cargos da Câmara Municipal. Vereador, muito bem, entrou com requerimento pedindo que tire o projeto de votação hoje de pauta. Pois bem, o projeto entrou nessa casa de deliberação dia 17/3, mas eu fico muito, como vou falar a palavra certa, correta, estarrecido da forma que foi feito esse requerimento. Ele pede que tire o projeto de votação na reunião extraordinária do dia de hoje, 24 de março. E também já entra com outro requerimento que tire o projeto de votação da próxima reunião ordinária, que é do dia 7/4/2025. É muito estranho. Já entrar com dois requerimentos no mesmo teor. Tira hoje e tira daqui 15 dias, daqui 10 dias que é outra reunião, ou 15 dias. Que faça um requerimento tirando hoje. Eu, presidente, não tenho poder sozinho de tirar ou colocar, vou colocar em votação aqui no plenário, mas fazer dois requerimentos com o mesmo teor, não, está parecendo que quer dar uma travada nesse projeto. E de falar de prazo, dia 7 ou dia 8 de abril de 2025, vence o TAC que foi assinado por promotoria aqui no Ministério Público. Então, esse projeto, se for votado hoje, ou se for rejeitado hoje, no dia 7 de abril, será uma nova votação. Se for rejeitado, se for aprovado, está dentro do prazo, que o TAC, eu acho que é dia 8. Então, estou fazendo tudo forma da lei, a forma que foi feito o projeto. Confio muito no meu assessor jurídico dessa casa. Mesmo assim, tirei com assessoria no advogado lá em Brasília, ele deu favorável, falou que está certa a forma que está sendo feito esse projeto. Não passei a matéria, mas passei a forma que está sendo feito. Então, se eu tenho o meu advogado de confiança, que deu o parecer jurídico favorável ao projeto, que fez o projeto, e tenho um lá de Brasília, então, vai me desculpar, será colocado em votação esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Volta a cadeira ao presidente.
Continua a discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Aqueles que forem a favor permaneçam como estão. O requerimento foi rejeitado por 6-2. Iniciaremos nesse momento o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 02/2025, que dispõe sobre a criação do cargo de chefe municipal de proteção e defesa civil na estrutura do Poder Executivo Municipal de Soledade de Minas e da outras providências. As excelências desejam que seja realizada a leitura do projeto? Em segundo turno de discussão, o projeto de lei. Em segundo turno de votação, o projeto de lei. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei número 02/2025 foi aprovado por todos. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 3/2025. Solicito à secretária a leitura da emenda. Emenda número 01 ao projeto de lei complementar número 03/2025. Emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 03/2025. Artigo 1º. Fica corrigida a ordem dos incisos do artigo 3º do projeto de lei complementar número 03/2025, devido ao erro de digitação, já que após o inciso 4º há um salto para o inciso 7º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. 1. Servidor público. Pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão. 2. Cargo. O conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas a uma pessoa, criado por lei, em número certo e com denominação própria, necessária ao desempenho das atribuições de serviço público, ao qual corresponde um padrão. 3. Cargo efetivo ou de provimento efetivo. Cargo que exige habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos para o respectivo provimento, são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos definidos em lei e cujo ingresso dar-se-á no padrão inicial da carreira. 4. Cargo comissionado ou em comissão. Cargo de livre provimento e exoneração pelo presidente da Câmara, ouvida a mesa diretora. 5. Função gratificada ou de confiança. É a gratificação instituída para atender a encargo de chefia e que seja restrita a servidor efetivo, cujo valor será percebido cumulativamente com o vencimento. 6. Carreira. O conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonados hierarquicamente, de acordo com a complexidade das atribuições, para a progressão privativa dos titulares dos cargos que a integram. 7. Quadro. O conjunto dos cargos de um mesmo órgão ou poder. 8. Vencimento. A retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício do cargo correspondente ao seu padrão. 9. Padrão. O símbolo indicativo do valor do vencimento fixado para o cargo público, detalhado em níveis e graus compatíveis com a evolução funcional do cargo. 10. Progressão ou progressão horizontal. Movimentação horizontal na carreira do profissional efetivo, em que o posicionamento do padrão é transferido para o imediatamente superior,
condicionada à avaliação de desempenho anual favorável. 11. Promoção ou promoção vertical. Movimentação vertical na carreira do profissional efetivo, em que o servidor é transferido por mais de um padrão decorrente de titulação adicional. 12. Avaliação de desempenho. Processo anual de revisão de desempenho, obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa, e baseado nos critérios estabelecidos em ato da mesa diretora da Câmara Municipal. 13. Remuneração. É o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes e temporárias, estabelecidas em lei, a que faz jus o servidor em decorrência da sua situação funcional, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação. 14. Enquadramento. Processo de posicionamento do servidor efetivo em uma nova estrutura de cargos, carreiras e vencimentos. 15. Provimento. É o ato pelo qual se efetua o preenchimento de cargo público, com a designação de seu titular. 16. Nível. Enquadramento do cargo a partir do nível de instrução formal exigido para sua ocupação. 17. Classe. Subdivisão do nível de enquadramento do cargo e que corresponde a posições e valores de vencimentos específicos. 18. Amplitude de cargo. Faixa de vencimentos que corresponde ao nível de enquadramento do cargo, disposta em classes progressivas, por onde pode evoluir o servidor público municipal pelos critérios de promoção previstos nesta lei. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. A presente emenda visa adequar o projeto de lei complementar às regras de técnica legislativa. Soledade de Minas, 24 de março de 2025. Em único turno, discussão a emenda. Em único turno de votação a emenda. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno de votação. Projeto de Lei Ordinária número 03/2025, que dispõe sobre a regulamentação dos servidores públicos integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha a progressão de carreira dos servidores públicos efetivos, estabelece e dá outras providências. As Excelências possuem interesse na leitura do projeto? Peço à secretária que realize a leitura dos pareceres elaborados pelas comissões permanentes. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Ementa. Análise do projeto de lei complementar número 03/25, de iniciativa da mesa diretora. Relatório. O projeto de lei complementar número 03/25, sob estudo, dispõe sobre a regulamentação dos vencimentos dos servidores públicos municipais, integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha a progressão de carreira dos servidores públicos efetivos e dá outras providências. O presente projeto foi analisado conjuntamente com o assessor jurídico da Casa, que prestou auxílio durante as discussões pertinentes e propôs a redação final do parecer. Fundamentação. O projeto de lei busca delinear o regime de remuneração aplicável aos servidores do Poder Legislativo Municipal, o que encontra respaldo nos ditames constitucionais previstos nos artigos 51, inciso 4º, e 52, inciso
13º, que devem ser obrigatoriamente aplicados no processo legislativo municipal, por força do princípio da simetria. Dentro das matérias reguladas pelo projeto de lei, demanda maior atenção o estudo do artigo 7º, que prevê a possibilidade de concessão de gratificações pelo desempenho de certas funções, ou a participação em determinadas comissões existentes, sendo vedada a acumulação com outras gratificações. Nesse interim, o Tribunal de Contas de Minas Gerais já se manifestou favoravelmente pela concessão de gratificações a servidores públicos que desempenham certas funções ou que integrem determinadas comissões. Menciona-se, nesse sentido, o parecer exarado pela Corte de Contas na consulta registrada sob o processo número 1.102.275, de 2022, que, inclusive, entendeu ser possível o pagamento dessas verbas a servidores ocupantes de cargos exclusivamente comissionados, fixando as seguintes teses. 1. É possível a participação em comissão de licitação ou em equipe de apoio de servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, seja pela perspectiva da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, ou da Lei nº 14.133, de 2021, desde que na composição sejam atendidos os requisitos especificados em cada diploma legal. 2. É possível o pagamento de gratificação aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão que participem de comissão de licitação ou equipe de apoio, desde que tal gratificação seja instituída por lei, além de ser necessária a devida previsão orçamentária e adequação ao limite com despesas de pessoal fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a observância ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 2020. Ademais, o projeto traz direitos já estabelecidos no Estatuto dos Servidores, como exemplo, 13º, quinquênio, triênio, além de possibilitar a estipulação de adicional de insalubridade ou periculosidade a serem definidos em perícia. Menciona-se também a definição das hipóteses de contratação por tempo determinado, conforme preceito contido no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Conclusão. Ante o exposto, nos termos do artigo 61, inciso 3º, a linha B do Regimento Interno, essa comissão permanente conclui pela viabilidade da proposição, tendo em vista o respeito às normas administrativas aplicáveis ao caso. Soledade de Minas, 24 de março de 2025. Lindomar Arantes de Carvalho, presidente. Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente. E Reinaldo dos Santos, secretário. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ementa. Análise do projeto de lei complementar número 03/25, de iniciativa da mesa diretora. Relatório. O projeto de lei complementar número 03/25, sob estudo, dispõe sobre a regulamentação dos vencimentos dos servidores públicos municipais, integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha a progressão de carreira dos servidores públicos efetivos e dá outras providências. O presente projeto foi analisado conjuntamente com o assessor jurídico da Casa, que prestou auxílio durante as discussões pertinentes e propôs a redação final do parecer. Fundamentação. De início, cabe apontar que em projeto desse JAES há a exigência por parte de todos os responsáveis pelo processo legiferante de se observar as normas orçamentárias e financeiras.
sobretudo após a inclusão, promovida pela Emenda Constitucional 95 de 2016, do artigo 113, no ato das disposições constitucionais transitórias, que vigora com a seguinte redação. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ação direita de inconstitucionalidade 6.303 de Roraima, reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual que conferia isenção de IPVA, pois o projeto de lei não estava acompanhado do estudo de impacto orçamentário e financeiro, afirmando o seguinte: inconstitucionalidade formal, ausência de elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro. 5. Com base no artigo 113 do ADCT, toda proposição legislativa, federal, estadual, distrital ou municipal, que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, em linha com a previsão do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há dúvidas, portanto, quanto à exigência de elaboração do impacto financeiro e orçamentário acerca do presente projeto, haja vista que a estipulação de despesas com pessoal a serem cumpridas pela Câmara Municipal. Diante disso, observando que a referida estimativa foi devidamente realizada pelo setor competente, ensejando o reconhecimento da constitucionalidade do projeto em análise, mormente quanto à afirmação de que a proposta de lei está de acordo com as regras aplicáveis e que devem ser observadas. Conclusão. Ante o exposto, nos termos do artigo 61, inciso 2º, a linha D do Regimento Interno, essa comissão permanente conclui pela viabilidade da proposição, tendo em vista o respeito às normas orçamentárias e financeiras. Soledade de Minas, 24 de março de 2025. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente. Ataíde Vieira Maciel Filho, vice-presidente. E Isabela Garcia dos Santos, secretária. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ementa. Análise do projeto de lei complementar número 03/25, de iniciativa da mesa diretora. Relatório. O projeto de lei complementar número 03/25, sob estudo, dispõe sobre a regulamentação dos vencimentos dos servidores públicos municipais, integrantes do quadro de servidores da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha a progressão de carreira dos servidores efetivos e dá outras providências. O presente projeto foi analisado conjuntamente com o assessor jurídico da Casa, que prestou auxílio durante as discussões pertinentes e propôs a redação final do parecer. Fundamentação. Importante apontar que o projeto de lei em comento respeitou a regra de iniciativa, haja vista ter sido a mesa diretora sua autora, o que está de acordo com os seguintes preceitos. Artigo 51, inciso 4º, e artigo 52, inciso 13º, ambos da Constituição Federal, bem como o artigo 36, inciso 4º da Lei Orgânica e o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Regimento Interno. Além disso, foram observadas as regras financeiras e orçamentárias, como bem determina o artigo 113 do ato das disposições o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias,
com a confecção da estimativa de impacto prevista no referido diploma. Considerando a natureza eminentemente administrativista do projeto de lei, a presente comissão se aterá somente aos aspectos constitucionais, bem como aqueles presentes na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno, deixando a discussão dos demais assuntos à Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Conclusão. Assim, a presente comissão conclui pela viabilidade do projeto de lei complementar número 03/25, já que foram devidamente observadas as normas correlatas. Soledade de Minas, 24 de março de 2025. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente. Jorge Luiz Nogueira, vice-presidente. Carlos Roberto Marques, secretário. Em primeiro turno, discussão, o projeto de lei. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, senhor presidente, novos colegas novamente, ouvintes da UFM, internautas que acompanham. Senhor presidente, acho que esqueceu de falar que eu sou voto vencido nessa comissão aí. Meu voto é vencido. Acho que você não leu isso. No parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Jorge Luiz Nogueira, vice-presidente, é voto vencido. Isso. Obrigado, senhor. Então, senhor presidente, como o senhor disse ali que nós estivemos lá em Brasília, o senhor levou para o assessor, ele viu, eu também levei também. Então, por isso que gerou mais dúvida ainda. Então, se ele falou uma coisa para Vossa Excelência, para mim também, ele falou outra. Então, é as dúvidas que está tendo o projeto. Só isso. Não sou contra que o projeto, porque foi eu que assinei lá, não sou contra nada disso. O que me ressalva é que está confuso, para mim. Se os outros entenderam, é diferente, mas para mim está confuso. Então, se o doutor lá falou para Vossa Excelência que se explanou para ele estar certo, eu levei o projeto para ele ver. Eu levei o projeto para ele ver, entendeu? Então, é isso que está dando essa maior discussão, porque realmente está confuso. Para mim está confuso, né? Então, já que o senhor é o presidente dessa casa e não quer ouvir um vereador, pelo menos, então, o que eu posso fazer? Eu só quero pedir que a secretária deixe para mim todas as... como chama ali? Das comissões, os pareceres das comissões e da comissão permanente também. Eu quero os pareceres xerocados tudo para mim, por favor, após a reunião, né? Porque, como eu disse a Vossa Excelência, eu disse que eu entregaria, eu não escondo nada do que eu faço, encaminharei ao Ministério Público tudo isso detalhado, porque eu acho que está tendo aqui, e eu acho que o senhor está passando por cima, né? Mas respeito, já que o senhor é presidente, eu tenho que respeitar, tá? Peço toda a documentação para mim, tá bom? Tenho disso, presidente. Vereador, eu acho que o senhor está equivocado na fala do senhor. Porque tem a segunda votação, presidente, senhor vereador. Não é a única votação. Hoje é a primeira votação. Na ordinária tem a segunda votação. Vai ter mais... Hoje é dia 24. Para o dia 7, nós temos mais 13 dias. Se o senhor acha que o senhor não entendeu, o senhor está confuso, o senhor pega na análise do senhor, tenta explicar para os outros vereadores e chega no consenso. Agora eu vou juntar papel e te dar para o senhor levar no Ministério Público hoje. Como? Se não for votado segunda vez ainda? Não, eu quero somente as cópias, só isso, mais nada. Mas, tá bom, o senhor leva por partes. Claro, eu quero as cópias. Leva por partes, as cópias. Sim, não, eu sei que está direito, senhor. Eu sei São que duas tem votações. Eu sei que tem a segunda. Sim. É por isso que eu quero, para mim me preparar para a segunda. Sim. É isso aí, entendeu? Então, eu quero as documentações. Tudo bem, mas eu acho que o senhor está colocando o carro frente dos boi. Esse é o pensamento meu. Eu, como presidente, posso pensar. Não, e como vereador, qualquer vereador tem disponibilidade de pensar o que quiser. O voto é de cada vereador. Eu não vou exigir que o Carlos vote que eu quero que ele vote, votar aí de Júlio Lindomar. Cada um vota da forma que quiser votar. Ninguém está discutindo o voto aqui, não.
O meu voto hoje, por exemplo, é contrário. Eu não vou Sim. votar, entendeu? Às Eu vezes, não tô discutindo isso, não, se o senhor tiver mais um tempinho para pensar, vai ter 13 dias. Às vezes você vai analisar e vai falar assim, realmente, acho que eu estou equivocado no voto. Não, senhor. Possa que o senhor... Eu não estou falando... Só um minutinho, estou falando, vereador. Às vezes você pode estar equivocado, às vezes o vereador pode estar equivocado. Por isso que está em segunda votação. Não decide nada hoje. Hoje é a primeira votação. Excelência, eu entendi. Mas eu quero a documentação, se puder. Sim, vai ter. Só isso. Pode ficar tranquilo que vai ter. Tá bom. Só isso. Mais nada. Eu sei que vai ter a segunda. Sim. Entendi. Entendi. Continua a discussão o projeto de lei. Vou passar a cadeira para o meu vice-presidente. O que eu quero fazer umas considerações aqui? Continua a discussão do projeto. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Paulino Maciel. Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos novamente. Por que eu quero fazer a pronunciamento aqui desse projeto? Esse projeto, sim, no meu entendimento, no entendimento do meu assessor jurídico e da minha secretaria aqui dessa casa, e também das comissões que foram aqui, foi lido aqui pelas comissões. Até então, na primeira votação, não teve teve uma emenda só. Agora, o projeto do ano passado teve 12. Então, esse projeto, no meu ver, primeiro, que eu discuti no outro projeto, que eu rejeitei outro projeto. Primeiro, o impacto financeiro não tinha no outro projeto. Nesse projeto tem. Nesse projeto, quem ler e avaliar esse projeto, ninguém vai olhar, ninguém vai encontrar nesse projeto exigências absurdas para limitar os candidatos para disputar um futuro concurso público. Nesse projeto não tem um direcionamento, não tem nada. Esse projeto, sim, eu voto, se precisar do meu voto, sou favorável. E peço aos meus companheiros que leem e entendem esse projeto. Esse projeto, sim, esses podem votar com o pé no chão, porque eu garanto e eu confio no meu assessor jurídico e toda a secretaria minha. Entendido, senhor presidente? Muito obrigado. Passa a cadeira ao presidente. Continua a discussão o projeto de lei. Em primeiro turno de votação, o projeto de lei. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. O projeto de lei foi aprovado por 7-1. Para encerrarmos a sessão, gostaria de agradecer a presença de nobres vereadores, vereadoras, dos ouvintes da UFM, dos internautas, e também agradecer os nossos colaboradores aqui da nossa casa pelos ótimos trabalhos prestados a essa Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.